Para a gente continuar o nosso estudo sobre lentes, né, e aplicar essas lentes nos defeitos da visão, né, na ótica da visão, vamos falar um pouquinho sobre vergência, tá? Vergência é o que a gente costuma chamar popularmente de grau, o grau da lente. Né? Em física, a gente chama esse grau da lente de vergência, que nada mais é, né, do que a propriedade que a lente tem de desviar o objeto. Tá? Então, o desvio que a lente produz nos raios de luz proveniente de um objeto é tanto maior quanto for a menor a distância focal. Então, observe aqui que eu tenho duas lentes. Uma aqui com, digamos assim, um raio dela maior, uma com um raio menor. Né? Então, observe o seguinte aqui, ó. A lente que teve um maior desvio aqui, ó, ela teve uma menor distância focal. Então, como ela teve a capacidade de desviar mais a luz, a gente vai dizer que ela tem uma vergência boa, uma vergência alta. Já essa daqui, ó, ela desviou pouca luz. Como ela desviou pouca luz, o foco, ó, foi bater a uma distância maior, a distância focal foi maior. E essa lente teria uma vergência menor, né? Ela desvia pouco os raios luminosos. Assim, a potência de uma lente será também tanto maior quanto menor for a distância focal. Então, para a gente ter uma definição, né, a vergência, ou também pode ser chamada de convergência, ela é uma grandeza diretamente proporcional ao efeito produzido pela lente. Né? A sua convergência ou a sua vergência. Né? Por definição, a gente pode dizer que, dada uma lente com distância focal f, a gente pode definir a vergência como sendo o inverso da distância focal. Tá certo? E quando o símbolo da distância focal é dado em metros, né, quando a distância focal é dada em metros, a unidade de convergência ou vergência é 1 metro a menos 1, porque 1 metro ele vai estar aqui embaixo, e a vergência vai ser, quando eu passar aqui para cima, 1 metro a menos 1, que se chama dioptria, tá? E cujo símbolo é o DI. Então, quando a gente falar de vergência, a unidade do SI de vergência vai ser a dioptria, que é a mesma coisa de metro a menos 1. Então, como a gente já viu, as lentes convergentes, utilizando um referencial de Gauss, as lentes convergentes, ela tem uma distância focal positiva. Então, se a gente substituir nessa relação, a vergência também será positiva aqui, ó, igual a zero, ou maior do que zero, perdão. Quando temos uma lente divergente, a distância focal ela é negativa, né? E aí a gente vai ter uma vergência também negativa. Então, lente divergente, negativo, lente convergente com positivo, tá certo? Então, essas duas lentes aqui, né, a gente pode observar o seguinte, que aquela que teve o desvio maior, né, no caso a primeira, ela tem uma distância focal menor. Consequentemente, a vergência será maior. Tá certo? Então, quanto maior a vergência, menor a distância focal e maior o desvio que a luz vai sofrer. Bom, nosso objetivo agora é a gente entender os principais defeitos da visão. E são chamados de defeito mesmo, tá? Não são doenças. E esses defeitos a gente pode corrigir usando lentes. Daí ser chamado de defeito e não de doença. Então observe o nosso primeiro defeito da visão que a gente vai estudar é a miopia. Então observe aqui à sua esquerda, né? A imagem que um olho míope vai observar dessas duas crianças, as bolas aqui, ó, uma árvore aqui mais distante, né? Observe que os objetos que estão mais próximos, né? Eles têm uma nitidez melhor. Aqui, ó, é o olho normal ou olho míope quando se utiliza uma lente para corrigir a miopia, né? Observe, ó, e você tem uma visão bem melhor do que o olho míope, né? Geralmente, pessoal,
costuma descobrir miopia. Por exemplo, eu descobri, né, que tinha miopia quando eu mudava a minha cadeira na escola, né, a minha carteira. Quando eu sentava nas carteiras da frente, eu conseguia enxergar o quadro bem nítido, conseguia copiar tranquilamente, né? Mas quando eu ia lá para trás, quando chegava mais tarde na aula e as cadeiras da frente já estavam tomadas, né? Eu ia lá para trás e tinha muita dificuldade para enxergar o quadro, né? Foi aí que eu procurei o oftalmologista, fez o exame correto e detectou, né, a lente correta para fazer essa correção. Então, o que é a miopia, pessoal? A miopia, ela consiste em um alongamento do globo ocular na direção do anteparo posterior, tá certo? Então, o ponto remoto do olho míope é real, isto é, um olho míope ele não acomoda a visão dos objetos impróprios, como ocorre no olho normal, tá? Então, ao ver, né, um objeto no infinito muito distante, o olho míope conjuga uma imagem real situada antes da retina, tá certo? É o que a gente está observando aqui, ó. O olho mais alongado do que o olho normal, então a imagem desse pato é formada antes da retina, tá certo? E desfocada. Entretanto, o míope favorece a visão dos objetos mais próximos, pois o ponto próximo para o olho míope é mais próximo do olho que para o olho normal, né? Então a gente tem uma melhor visualização de objetos mais próximos. Então quem tem miopia tem dificuldade de enxergar objetos mais distantes, porque a imagem é formada antes da retina, tá certo? Então, para que eu leve a imagem para a retina, eu tenho que trazer ela daqui, ó, para mais distante. Então eu tenho que usar uma lente que ela corrige esse meu defeito, levando aqui, né, esse objeto para formar sua imagem no fundo do olho, na retina. Então, ele tem que levar mais para distante, tem que divergir mais. Então, a correção é feita imediatamente, né, ou mediante o uso de lentes divergentes, tá? O que é que ela faz? Ela diminui a vergência do globo ocular. Então, as lentes corretivas, elas devem propiciar ao olho míope a visão de objetos impróprios. Por isso, um objeto situado no infinito, aqui, ó, né, bem distante aqui no infinito, elas devem conjugar uma imagem virtual posicionada exatamente no ponto remoto do olho, né? Só para lembrar, a lente divergente ela dá apenas uma característica de imagem, né? Como acontece no espelho esférico convexo. Então a lente divergente ela só dá uma imagem do tipo virtual, tá certo? Ela dá uma imagem, toda imagem virtual ela é direita, ela não, né, vira de cabeça para baixo e menor, tá certo? E aí o que é que se faz? Pega essa lente divergente, para pegar o objeto que está muito distante e formar a imagem dele aqui, ó, num ponto remoto, né? No, no ponto remoto. E esse ponto remoto, né, é justamente coincidente com o do olho remoto, né, do olho normal. E aí o que é que acontece? A imagem do objeto estava muito distante, né? O objeto estava muito distante, vai formar a imagem aqui, ó. E esse ponto aqui de formação da imagem, né, como ele trouxe mais para perto do olho, então essa nova imagem aqui, ó, dessa primeira lente, vai se comportar como um objeto, um ponto objeto, para o meu cristalino. Então, como o objeto está mais próximo do olho, aí sim eu consigo jogar aqui a imagem na retina. Tá certo? Então, é esse o procedimento que ocorre para a gente corrigir o defeito da miopia.
Então, a gente pode concluir, né, pela equação dos fabricantes de lente, né, a equação de Gauss, que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Então, mais 1 sobre F é a vergência. Como o objeto está muito distante, né? Ou seja, está no infinito, a gente tem que esse P aqui ó, vai ser igual a infinito. Então, 1 sobre infinito dá zero. E aí, a gente vai ter ó, que F é igual a P', né? Aqui está, ó. E a gente pode dizer, então, que a vergência nada mais é do que igual ao inverso da distância do ponto do olho remoto. Tá? Do ponto remoto ao olho. Tá certo? Então, aqui está a que eu estava falando. Né? A vergência será o inverso da distância, né, do olho míope aqui, ó, do ponto remoto para o olho míope, tá certo? O outro defeito da visão também é o que a gente chama de hipermetropia. Aqui a gente tem dois quadros, né, aqui na esquerda, a visão do olho de quem tem hipermetropia, aqui a visão do olho de quem tem a correção feita por uma lente, né? E aí você observa que os objetos mais perto, eles são distorcidos. Já os objetos aqui mais longe, aqui, ó, do olho míope, do hipermétrope, ele tem nitidez maior, né? Então, o olho do hipermétrope, ele é um olho mais curto, então, do que o olho normal. Então, em vez da imagem ser formada aqui na retina, para quem tem hipermetropia, o globo ocular ele é mais curto, e aí a imagem é formada depois da retina. Hiper, né? Maior, né? Então, depois da retina. Tá certo? Então, o defeito consiste em um encurtamento do globo ocular na direção do anteparo posterior. E aí, o olho hipermétrope, embora acomode a visão para objetos impróprios, o faz, né, com algum esforço e em condições dos músculos ciliares relaxados a um objeto no infinito, ela conjuga a imagem real situada depois da retina, né, hiper. Com a intervenção dos músculos ciliares, porém, ocorre a acomodação e a visão do objeto, né, longínquo, torna-se perfeita. Mas, né, na hipermetropia, né, o problema está nos objetos muito... não está nos objetos muito afastados, mas sim nos objetos próximos. Porque o ponto próximo do olho hipermétrope, né, ele situa mais distante do olho do que o ponto próximo do olho normal. Então, no olho normal, em torno de 25 centímetros. Né? No olho hipermétrope, ele está a uma distância maior do que 25 centímetros. Né? Então, consigo visualizar objetos mais distantes melhor, mas objetos mais perto, né? A gente não tem muita nitidez. E aí, como a imagem é formada depois da retina, eu tenho que usar uma lente que traga mais para próximo da retina, né? Ela converja mais para próximo. Então, eu tenho que usar uma lente convergente, né? E assim aumenta a minha vergência, a gente tem um desvio maior para os raios se formar aqui na retina, então a gente vai ter uma vergência maior, tá certo? Então, na lente corretiva, elas devem conjugar, né, a um objeto real situado no ponto próximo, né, de 25 centímetros aqui, ó, né, a gente não consegue, com o olho hipermétrope, né, fazer com que eu consiga observar objetos situados a 25 centímetros, porque esse ponto próximo aqui, ó, ele é maior, 40 centímetros, vamos dar um exemplo, né, dependendo do olho. Então, 40 centímetros. Então, tudo que está aqui, eu não consigo enxergar, né? Porque eu consigo enxergar até aqui, por exemplo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso usar uma lente, né? Que ela jogue aqui esse objeto que está aqui
para o ponto próximo do olho hipermétrope, né? Então, eu mudo o ponto próximo do olho normal, né, do que seria o olho normal, para um ponto próximo mais distante, tá? A uma distância DH. Então, sendo DN a distância mínima da visão distinta, né, do olho normal, e se a gente chamar de DH, né, como que a gente já falou que é 25 centímetros, e se a gente usar o DH, né, como a distância mínima de visão distinta para o olho hipermétrope, a distância focal, né, e a divergência da lente de correção ela fica determinada aplicando, né, a equação de Gauss. Então aqui a gente teria 1 sobre F é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P, eu já coloquei aqui direto, ó. 1 sobre F, que é a divergência, vai ser 1 sobre 25 centímetros, né? Que seria aqui, ó, o meu ponto, né, próximo para o objeto, para o olho normal, menos a distância do ponto próximo aqui, né? Então aqui seria justamente o objeto, né? Essa imagem aqui, ó, vai ser o objeto para, né, a gente ter esse cristalino aqui, tá certo?